galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é um daqueles dias onde, mesmo antes do vídeo ir ao ar, vocês já imaginam o que a gente vai acabar comentando, né? Temos que falar do Banco Master, falar sobre tudo que saiu da imprensa, porque saiu muita coisa. Os jornalistas estão nervosos, ao ponto até de falarem de impeachment. Sim, acredite se quiser. Se você tá vivendo em Nárnia, não sabe do que está acontecendo. Ontem a Malu Gaspar trouxe uma nova revelação. Um bate-papo aí que teria tido, né? Uma pessoa muito poderosa. Então tá aí o Gabriel Galipo, lá no Banco Central. Vê, né? Assim, enfim. Algumas coisas ligadas ao Banco Master. E aí a coisa descambou para discussões muito pesadas. Até gente da própria Globo, né? Falando que, rapaz, talvez a gente vá pro impeachment. Aí o que foi que eu fiz, né? Como é que será nosso roteiro? A gente vai primeiro entender o caso, ver bonitinho tudo que a Malu Gaspar disse. E a partir disso, eu tentei colocar numa espécie de crescente os principais pronunciamentos. Os pronunciamentos da direita todo mundo já sabe qual é, né? Todo mundo já espera. Mas eu tentei colocar assim em ordem, né? Os jornalistas que fizeram as críticas mais leves até os mais exaltados, que teve gente até que passou do ponto do impeachment, que eu fiquei assim, eita, tá cruzando demais a linha. Então vamos falar sobre isso. Também vamos falar sobre o nosso queridíssimo ministro Gilmar Mendes e a questão do Código de Conduta do Supremo, porque também foi um apêndice desses eventos aí do Banco Master ao longo do dia de ontem. E na segunda parte, se a gente conseguir chegar lá, vamos falar sobre o nosso presidente Flávio Bolsonaro, que também temos notícias relativamente positivas. Relativamente não, temos notícias positivas. Só o vídeo, no iniciozinho aqui, que eu quero abrir um parêntese para falar de basicamente um único assunto, né? Porque envolve aí a nossa linda democracia. Ontem, o general Heleno teve aí concedida a sua prisão domiciliar. Né? É o prêmio de consolação que ainda tem que achar bom, né? Que esse tipo de coisa está acontecendo. Condenado por um golpe que não existiu, aí agora tem que ficar feliz de poder estar preso em casa usando tornozeleira. Em relação a Bolsonaro, ontem eu vi essa postagem aqui, né? Da negona do Bolsonaro dizendo: nas redes sociais dos senhores só tem havaianas. Casela saltitante e lindinho da Odebrecht já estariam com um bloco na rua para defender Lula até na porta da PF. Já estariam mobilizando as redes. E qual é a mensagem que ela colocou? Passando para lembrar aos eleitos na esteira de Jair Messias Bolsonaro, ele está sequestrado há um mês na Polícia Federal. Não tem nada nas redes dos senhores, não tem denúncia por vídeo, nada. Os senhores acostumaram com o sequestro do líder? Já estão no clima do Natal? Estão felizes? Ontem, inclusive, gerou uma certa surpresa o não posicionamento de muitos políticos em relação a essa questão do Master. A ponto de ter gente do consórcio me perguntar, cara, o que tá acontecendo aí com os políticos? Eu falei, eu que sei. Eu acho que eu que sei. Eu tô no grupo lá de políticos pra saber porque eles estão calados. Eles que são tão eloquentes, adoram falar tanto. O caso do Master ficava meio sob, né, sei lá, abaixo do radar. E só pra fechar essa parte da democracia, Lula exclui indulto de Natal condenados por crimes contra a democracia. É o PT, né? É o PT, porque não pode perdoar. Tem que manter os golpistas presos. E pra mim, a de baixo é ainda pior. Porque não basta ser cruel, sabe? Tem que ser cruel com requinte. Deliciar dessa crueldade. Lula quer vetar redução de penas para Bolsonaro. Para Bolsonaro, né? Não é para todo mundo. É para Bolsonaro no dia 8 de janeiro. Lá no canal secundário, né? Nas minhas andanças, eu tinha comentado lá com o pessoal. Falei, gente, eu não sei se conta em dias corridos ou dias úteis. Mas se for dias corridos, porque tem 15 dias, né? Pra decidir se vai vetar ou não. É capaz de dar dia 8 e Lula escolher dia 8 para vetar. Pois bem, né? Lá vai o Lula. A esquerda é má. O petismo realmente é mau. Não vou nem falar a esquerda, assim, o petismo, o lulismo é realmente assim um movimento de ódio. Não tem outra palavra. Mas vamos lá. Vamos falar do principal assunto do dia de ontem. Eu só tenho uma única dúvida de tudo que está acontecendo e não é sobre o ministro. A minha dúvida é quando veremos uma busca e apreensão na Globo. Eu acho que o ministro tem diante de si a oportunidade
para conquistar o Brasil de vez agora e é dar fim na Rede Globo. A Malu Gaspar jamais publicaria isso daqui sem amplo amparo jurídico da Globo e da família Marinho. Então, ela não pode ser punida, né, pelo interesse aí de quem paga o salário dela. Dom Pedro III procurou Galípolo para pedir pelo Master junto ao Banco Central. Tá ali. O super-ministro, o herói brasileiro, procurou o Galípolo, que é presidente do Banco Central, pelo menos 4 vezes. 4 vezes, gente. Para fazer pressão em favor do Banco Master. Ao menos 3 contatos foram por telefone. Mas pelo menos uma vez, Dom Pedro III se encontrou presencialmente com Galípolo para conversar sobre os problemas do banco de Daniel Vorcaro. Imagina aí, 4 vezes. Assim, não foi nem uma nem duas. Não foi assim, foi um encontro, aí a gente acabou se batendo. 4 vezes. 4. Pergunta, depois se pergunta de novo, né? Fica meio insistente, né? Fica até meio chato isso daí. Cara chato. Os relatos sobre as conversas foram feitos à equipe do blog por 6 fontes diferentes nas últimas 3 semanas. Uma delas ouviu do próprio ministro sobre o encontro com Galípolo e as outras 5 souberam dos contatos por integrantes do Banco Central. Na versão desses integrantes, Dom Pedro III fez pelo menos 3 ligações para saber do andamento da operação de venda para o BRB e em julho deste ano pediu para que o Galípolo fosse ao seu encontro. Pediu, né? Ele não mandou. Galípolo, chega aí. Imagina falar não. Fala não aí pra ver. Nessa conversa, de acordo com o que o próprio ministro contou ao interlocutor, ele disse que gostava de Vorcaro. Eu também gosto, ministro. E repetindo o argumento que o banqueiro usava muito, afirmou que o Master era combatido por estar tomando espaço dos grandes bancos. Eu gosto do Vorcaro também, viu? Ele é um cara bonito, né? Aquele cabelinho de Stock Car. Se eu tivesse cabelo liso, não ia ter um cabelo igual ao do Vorcaro. Pediu ainda que o Banco Central aprovasse o negócio com o BRB. Pô, aprova aí, pô. É de boa. Cabelinho Stock Car. Que tinha sido anunciado em março, mas estava pendente de autorização da autarquia. Naquele momento, já se sabia em Brasília que havia um racha entre diretores do Banco Central sobre decretar ou não a intervenção no Master. Galípolo então respondeu do Pedro III que os técnicos do Banco Central tinham descoberto as fraudes no repasse de 12,2 bilhões de reais em créditos do Master para o BRB. Diante da informação, segundo os relatos, o ministro teria reconhecido que se a fraude ficasse comprovada, o negócio não teria mesmo, como ser aprovado. Em 18 de novembro, enquanto a PF prendia Vorcaro e outros executivos acusados de envolvimento com as fraudes, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Master. Procurados, nem Dom Pedro III, nem Galípolo quiseram comentar. Galípolo tá sem voz. Aí coloquei em sequência, Alguns falaram em vídeo, mas a maior parte foram notas escritas. E algumas dessas notas valem algumas análises. Começando, com o Caio Junqueira, nosso radical de centro. Esse aqui foi um dos mais de boa, porque ele só levanta reflexões e questionamentos. O Vinícius até coloca. Na análise do Caio sobre a possível atuação de advocacia administrativa e o seu silêncio perante as acusações. A atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal fora dos autos passou a ser acompanhada com mais atenção nos últimos anos pelo debate público. Discussões sobre a presença de magistrados em eventos privados e encontros festivos com advogados que atuam na corte ampliaram o escrutínio sobre limites institucionais, éticos e principalmente sobre, pelo menos, parecer imparcial. Uma revelação hoje do jornal O Globo amplia esse horizonte porque pela primeira vez aparece, ainda no campo das alegações, uma suspeita de possível advocacia administrativa envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Esse crime é definido no Código Penal como patrocinar interesse privado perante a administração pública, valendo-se da condição de agente público. Segundo a reportagem, Moraes teria atuado junto ao Banco Central em favor do Banco Master, que contratou o escritório de advocacia da sua esposa. Até o momento, o ministro não se manifestou, o que torna mais grave ainda o episódio.
A ausência de posicionamento não implica por si só irregularidade, mas reforça o debate sobre transparência, conflitos de interesse e os limites da atuação de integrantes do Supremo. E expõe um problema, esse sim antigo na Corte, que fala muito quando é melhor silenciar e que silencia quando deveria ser obrigado a falar. Por que ele tinha que ser obrigado a falar? O que ele fez de errado? Não fez nada. Eu acho aí que a gente vai chegar na parte aí que os parlamentares já começaram a se mover, mas eu acho que o pedido dos parlamentares não devia ser em relação ao ministro falar não. Devia ser aí, né, uma lista extensa desses jornalistas antidemocráticos e um pedido formal para enquadrá-los sob a Lei de Segurança Nacional, né? Que é um claro ataque às instituições. É hora de dar uma pirraçadinha, né? Aí, essa daqui já começa engraçada. Porque, gente, você vê... Imagina. Se aconteceu exatamente como a Malu Gaspar falou, e aí? E aí, fica por isso mesmo? Existe algum tipo de punição? O que precisa ser feito para uma pessoa que ocupa um cargo público sofrer algum tipo de punição? Alguma, não sei qual. Mas alguma, assim. Só pra... Não, cara, tu falou uma suspensão que seja de 2 dias. Foi suspenso. Ah, sabe? Alguma coisa. O que precisa ser feito? Mas aí vem a turma do Estadão. O Estadão, inclusive, não postou um editorial sobre o assunto hoje, né? Deve vir amanhã. Denúncia sobre gestões de Dom Pedro III junto ao Banco Central em prol do Master reforça a urgência de código de conduta. Assim, se tem um código de conduta, o cara não ia fazer isso? Só porque tá no código de conduta? Será mesmo que, sei lá, o código da magistratura, ou sei lá, práticas básicas de etiqueta já não deixam claro que, cara, passou demais do ponto? Um código de conduta iria evitar isso? Assim, o cara pega uma situação extremamente grave e tenta resumir, não, é só teu código de conduta. É só isso? Aí vem, né? Tendo ocorrido a conversa, como detalha Malu Gaspar, o caso não é nem de longe corriqueiro. Já tendo sido apontado que a mulher do ministro tinha um contrato multimilionário com o Master e que um dos trabalhos contratados era justamente o de uma atuação junto ao Banco Central, a presença do ministro nessa equação é dinamite pura. E aí? Ainda mais diante da revelação da mesma Malu Gaspar de que nenhuma das instituições recebeu qualquer pedido de reuniões, petições ou quaisquer documentos do escritório em favor de Daniel Alvorcaro, tá? Apenas Dom Pedro III, pelo que ela relata, teria feito o trabalho contratado pelo banqueiro. Tá, mas e aí? Isso pode? E se não pode, acontece o quê? Nada? Estão tapinhando as costas? O caso é ainda mais nebuloso em razão do também ministro Dias Toffoli ter avocado o caso para o Supremo, decretando o sigilo total do inquérito. Foi Toffoli que viajou em um jatinho com o advogado de um diretor do Banco Master, o Augusto de Arruda Botelho. Também nesse caso, o Toffoli, procurado, não se preocupou em comentar a viagem. E na prática, se há algo a ser esclarecido nessas histórias, com o caso sob sigilo, apenas o próprio Supremo decidirá sobre isso longe dos olhos da sociedade. Aí termina seguindo. A cada novo assunto mal explicado, envolvendo ministros da corte, o que se toma parte bancando viagens e patrocínios de eventos ou os inúmeros casos de relações promíscuas em diversas instâncias do judiciário, ao mesmo tempo que se torna mais evidente a necessidade do código de conduta, com menos apoio o ministro Fachin pode contar na própria corte. E mais adeptos ganham aqueles que, por interesses ideológicos, querem achincalhar a justiça. Então, assim, o cara pega um cara... Vou terminar. Se os ministros do Supremo querem mesmo praticar a defesa da democracia, precisa começar suspendendo os subsídios argumentativos cada vez mais frequentes que dão àqueles que atacam. Então, assim, as pessoas comuns de direita, os bolsonaristas, estão vendo todos esses abusos e estão cobrando ações reais concretas ou algum tipo de punição, atacam a democracia, achincalham a justiça e fazem isso por questões ideológicas, não porque as coisas são erradas. Mesmo eles assumindo que são argumentos dia após dia, vocês acompanham tudo, sabe? Uma matéria como essa, você vê, é de um vagabundo. E sabe quem é esse rapaz que escreve? Eu vou abrir aqui o site do Estadão para ler o título dele, porque esse título é importante. O título desse aqui é importante. Vocês vão entender por quê. Vou abrir aqui o site do Estadão. Deixa eu ver como é o título, que fica mais fácil. Denúncias. Pronto. Aqui fica mais fácil. Aí vocês vão entender, porque eu quero abrir. Ó. Ricardo Corrêa, né?
aqui bonitinho. Quem é o Ricardo Corrêa? Para saber quem que tá escrevendo, o peso dessa matéria. Ó, o Ricardo Corrêa é o coordenador de política em São Paulo no Estadão e comentarista na Rádio Eldorado. Então assim, ele não é qualquer jornalista. O estado mais importante, que é o estado do Estadão, que é o estado de São Paulo, né? É o estado de São Paulo o nome do jornal. Ele é coordenador de política. Então quando o coordenador de política do jornal tem essa opinião vagabunda de um jornal golpista, a gente já perdeu, pô. Já perdeu. Por isso que eu tô falando. Tinha que dar um enquadro nos jornalistas. Porque diante de uma situação grave como essa, tem que tomar cuidado aí com os bolsonaristas. Essa é a preocupação do Estadão. Essa é a preocupação do Estadão. Por isso que eu digo, sempre que você for ler uma matéria, procure saber quem é o jornalista. Às vezes não é só um jornalista. Às vezes não é só um jornalista. E ainda quando é artigo de opinião, aí normalmente não é jornalista, vá atrás e tente entender por que aquela matéria ganhou espaço naquele jornal, naquele dia. Isso sempre vai trazer mais respostas. Aí veio o Merval Pereira. Não sei se ainda está, mas também era o presidente da Academia Brasileira de Letras. Por muitos anos chefiou, né, o jornalismo na Globo. Não chegou a chefiar, né? Era meio que chefe de redação. Moraes precisa provar que acusações não são verdade. Por que ele tem que provar nada? Por que ele tem que provar? E vai acontecer o que se ele não provar? O jornalista Malu Gaspar tem a tradição de bem informar, é muito séria e não divulga leviandades. Ela divulgou com detalhes o valor que a mulher do ministro recebia do Banco Master, ninguém refutou. Se ele tem como provar que não é verdade, precisa mostrar de maneira veemente ou perde completamente a credibilidade. E abre brecha para que os que atacam há anos, argumentando que ele sofre pressão política, que faz coisas simplesmente contra Bolsonaro e não a favor do Brasil, né? Ele tem que mostrar com provas que não é verdade. Porque é isso, né? E tem que falar, cara, o que ele tá fazendo não é a favor do Brasil, é só contra Bolsonaro. Nunca foi pela democracia. E o Merval Pereira tá falando, não, agora é hora de provar, né? Aí veio o Danielzinho. Esse fez também uma análise muito radical de centro. Aí ele traz alguns outros elementos aí na questão do Banco Master. Mas essa aqui é até interessante. Mas ele não cobrou nada. Também não vi defender nenhuma punição, né? Mas tudo bem. A Pâmela até diz, né? A Globo está largando a mão do imperador. Os motivos? Não sabemos. Eu acho que o motivo é essa questão que você vê que se repete tanto aqui no final, né? Abre brecha para os bolsonaristas e que também o Ricardinho tá lá, né? Os adeptos, né? Os bolsonaristas ganham mais adeptos, mais apoios, né? E acho que é por isso que estão largando a mão, porque tá ficando cada vez mais insustentável. Vamos ouvir o Daniel. A gente entra na discussão do Código de Conduta que nós tínhamos há pouco. Não me parece que haja um motivo razoável para o ministro do Supremo conversar com o presidente do Banco Central sobre um banco que estava sob investigação. Não há justificativa nenhuma que possa realmente construir algo que seja razoável nesse tipo de comportamento. Então, acho que é super importante a Malu trazer isso a público, justamente como forma de dizer, olha, a sociedade está de olho e esse não é um comportamento que deve se repetir. O Banco Master, ao longo dos últimos dias, nós começamos a observar que ele tinha muitos amigos nas mais diferentes áreas, né? E esses muitos amigos criam ali realmente uma situação de desconforto em relação à decisão do próprio Supremo Tribunal Federal de colocar as investigações com sigilo máximo. Quer dizer, se o Master não tivesse tantos amigos, talvez essa investigação em sigilo máximo não gerasse tanto desconforto na sociedade como tem gerado. Até o TCU, né, na semana passada, que eu me foge qualquer tipo de compreensão do porquê o TCU se mete nessa discussão, trazendo ali questionamentos em relação ao Banco Central sobre a liquidação que deveria ter acontecido mais tarde, que o Master deveria ter tido mais uma oportunidade, quando todo mundo no mercado se pergunta por que essa liquidação até não aconteceu antes, porque você já tinha ali elementos mais do que suficientes para esse tipo de liquidação. A própria Febraban veio em defesa do Banco Central, o que é algo que eu levei alguns minutos para entender. Peraí, a Febraban está defendendo o Banco Central porque o Banco Central decidiu liquidar um banco.
Esse é o Brasil de 2025. E, ao mesmo tempo, o TCU está pedindo informações do Banco Central sobre o porquê liquidou um banco. As coisas não estão fazendo sentido. Tem muita gente se comportando de uma maneira que não deveria se comportar. Isso gera um estranhamento. O Banco Master toca muitos pontos sensíveis nas rodas de poder brasileiras, e isso me parece levar a mais questionamentos e mais necessidade de esclarecimento sobre o que tanto aconteceu ao longo desses últimos meses, o que tanto levou a essas autoridades a ficarem desconfortáveis. E uma vez mais fica aqui o pedido, a recomendação de que o Supremo tenha um código de conduta, justamente para que esse tipo de situação não se repita e, consequentemente, o próprio Supremo não tenha sua imagem desgastada. A gente não se repita, tá? E se repetir, Daniel, vai fazer o quê? Se repetir, Daniel, vai fazer o quê? Uma das melhores partes, porque ele paga de burro, mas de burro ele não tem nada. Eu não consigo eu não consigo compreender, né? Porque, gente, até a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, que deveria defender os bancos, não defendeu o Banco Master e sim a decisão do Banco Central. É porque, pequeno Daniel, no Brasil, você fale o que for, né? Aquela história, né? O sujo falando do mal lavado na maior parte do tempo. Os bancos, eles não estavam muito preocupados com riscos endêmicos, sistêmicos, o que quer que seja. Os bancos no Brasil são um monopólio, né? É um oligopólio. E é um clubinho fechado. Qualquer pessoa que tivesse a mínima possibilidade de causar, sei lá, alguma fissurinha, ó, dividir esse mercado, já tem aí, né, todo o repúdio dos nossos amigos banqueiros. A FEBRABAN só tá aí garantindo que realmente a gente vai continuar vivendo sob um oligopólio. Não que o Banco Master, né, tenha algum tipo de meu apreço. Aí vem o Josias. Que aí sobe um pouquinho. Agora que a gente começa a subir um pouquinho o tom. Silêncio de Dom Pedro III sobre o Master vai do inconcebível ao intolerável. Tá. Deve-se raciocinar sobre o episódio com hipóteses. As mais amplas, as mais específicas. A melhor das hipóteses, à luz do que se sabe até aqui, Dom Pedro III tentou ajudar um banqueiro porque nutria preço. Ok, essa é a melhor das hipóteses, segundo o Josias. Na pior, o ministro meteu-se no negócio cujo destravamento interessava a um cliente da banca advocatícia de sua mulher. Em qualquer hipótese, a notícia expõe uma toga suprema trafegando a margem da lei, tá? Quando você trafega a margem da lei, Josias, o que é que a gente faz? Não há meio termo? O ministro ilumina a cena ou permanecerá pendurado nas manchetes de ponta cabeça, tá? E se ele não esclarecer? Vai ter o quê? Vai fazer o quê? Aí vem a Rosane de Oliveira. Essa foi aquela que teve um problema lá na Rádio Gaúcha. E revelou o salário de uma procuradora e 600 mil que ela tinha que pagar. Ministro cruzou a fronteira do aceitável. Tá. E aí? Ele cruzou. E acontece o que quando cruza? Acontece o que quando cruza? Eu não consigo entender. Não consigo. Aí, vai um pouquinho mais. Aqui agora o buraco já afunda bastante. A ponto do Fabiano Lana já dá algumas sugestões de punições. O que era um cochicho começa a crescer. Dom Pedro III pode sofrer uma punição rigorosa? Na manchete, né? Aqui que começa. E aí? E aí? Existe o dito popular de que quem cala consente. Mas passam-se os dias e nada do ministro explicar porque sua esposa tinha um contrato com tal banco, o que lhe rendia em tese 3 milhões por mês até chegar a 129 milhões. Nesse caso, nem legal era, mas bastante estranho. Poucos dias depois, Malu Gaspar revela que a esposa deveria defender interesses do banco junto ao Banco Central, porém, por lá nunca foi vista e nunca apresentou qualquer petição. No meio a tantos silêncios, passam-se mais uns dias e a mesma jornalista descobre que quem poderia trabalhar para a esposa nos casos advocatícios era o próprio ministro. O ministro teria pressionado o Galípolo, presidente do Banco Central, para que o banco encarregado fosse vendido para o BRB do governo de Brasília. Os juristas nos precisam explicar se isso tudo é papel de ministro do Supremo ou não. Por ora,
É um jab no queixo do magistrado, atrás do outro, e até agora segue impassível. Pelo menos é o que sabemos, né? O ministro desistiu da pressão ao ser informado de que as fraudes envolvendo o banco chegariam a 12,2 bilhões. O primeiro escândalo disso tudo, a presença do Toffoli, né, no jatinho, enfim, ele explica, acabou por se tornar pequeno frente à onda que vinha em direção ao seu colega. No caso do Toffoli, do que está acontecendo, não nada. E olha que o Toffoli avocou para si todo o processo, além de decretar sigilo nas investigações. Há também até mesmo uma ação do TCU que se move para investigar o próprio Banco Central. Ou seja, tudo com cara de que o sistema se protege. E aí? Se isso for confirmado, o que era delírio de militante bolsonarista de padaria passa a ser uma hipótese possível a depender do andar dos acontecimentos. Uma punição rigorosa ao ministro, no limite, o impeachment. Opa! Então agora temos um jornalista que aponta que, cara, diante disso, a gente vai ter que punir. Mas por uma razão que estava fora do radar, no caso, tráfico de influência, para ser bastante leve. O ministro agora precisa se explicar, até pela questão política e moral, de dar uma satisfação por quem o defendeu em todo o processo que levou à prisão de Bolsonaro. Os consórcios. A gente passou tanto pano, bicho, e agora? Ele aceitou o papel de herói que tanto lhe atribuíram. Precisa explicar que também não é um vilão. Digamos que é um elefante muito grande dentro da loja de louças para que ninguém se pronuncie. Neste momento, até mesmo exigir código de ética se tornou algo ineficaz, muito brando. Você vê como isso aqui, né, distorce do próprio coordenador de política do Estadão. Não, temos que ter o código de ética. O código de ética não vai resolver. O código de ética é muito mais midiático para vender o peixe para a sociedade, um peixe político. Olha como nós estamos dispostos a acalmar os ânimos, do que resolver alguma coisa. Cadê a resposta às perguntas que não param de chegar e serem expressas em intensidade cada vez mais fortes? Pois é, Fabiano Lana. Aí o mesmo Merval Pereira, que fez aquele texto meia boca, na rádio CBN, conversando com o Sandenberg, subiu o sarrafo. Eu acho que o Merval fica naquela, não, eu vou falar na rádio. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não escuta mais. Já se eu botar no papel, né, todo mundo vai ver. Então no papel eu vou ser mais comedido. E mais curioso do que a própria fala é que quem compartilha é o nosso companheiro, o Léo, meu amigo Léo Atush, do Brasil 247. Bomba. Globo já defende o impeachment de Alexandre de Moraes num diálogo entre Carlos Alberto Sandenberg e Merval Pereira. Aí eu até diz, né, rapaz, a esquerda já começou a repercutir a fala da Globo sobre impeachment. Hora de pegar a pipoca, tá ficando legal, né? Tá ficando legal. Como é que eu vi? Bom, Merval, nossa colega Malu Gaspar publicou no blog dela que o ministro Alexandre de Moraes teve pelo menos 5 encontros com o presidente do Banco Central, o Galípolo, para encontros nos quais o ministro Moraes falou ou fez pressão a favor do Banco Master, Merval. É bastante grave, né? É gravíssimo e isso tem que ter um limite, né? Tem que ter um fim, porque a cada revelação que aparece sobre interesses privados envolvendo decisões do Supremo, perde-se a credibilidade, né? O Supremo vira um objeto de desconfiança do cidadão. E na medida que o ministro Alexandre de Moraes não nega oficialmente, formalmente, que a sua mulher recebeu mais de 30 milhões de reais no ano, 50 milhões, sei lá quanto, para trabalhar pelo Banco do Borcaro, que ele ligou 5 vezes e convocou o presidente do Banco Central uma vez para um encontro pessoal, presencial, e para trabalhar a favor do Banco do Borcaro, isso vira uma coisa absurda, vira uma razão de impeachment, vira uma crise política. Então ele tem que se pronunciar, tem
tem que provar que não é verdade, tem que recusar isso de maneira veemente, porque ele perde completamente a credibilidade com a divulgação de uma história dessa, né? A Malu Gaspar, ela, obviamente, com o seu profissionalismo, o blog procurou tanto o ministro Alexandre de Moraes quanto o presidente do Banco Central para comentar essas informações e nenhum dos dois quis comentar, Mirval. E a Malu, ela tem uma tradição de bem informar, né? Ela é uma jornalista muito bem informada, muito séria, e ela não publica coisas levianas. É uma coisa que realmente, quando ela publicou o valor da prestação que o Borcaro, o Banco Master, pagava ao escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes, foi com detalhes, né? Foi com detalhes que não foi refutada por ninguém. Exatamente. Aí vem o Joel Dinheiro. Discutir o impeachment é golpismo? Em tese, sim, né? Quer dizer, em tese não, na prática, sim. Na prática é golpismo, sim. Ela tem prerrogativa de investigar e punir mais condutas de ministros. O ministro teria pedido ao Banco Central autorização para a venda do banco e contratou a história da esposa. Aí, né? Senadores votam pelo impeachment de um ministro do Supremo, acusado de corrupção, e se ataca a democracia? Em tese não, na prática sim, né? Aí ele tá aqui no mundo teórico. Claro que não. O fato do Supremo ter tido um papel importante em debelar uma trama golpista e jogar seus membros não coloca acima da lei. Então, eu acho que tem juristas que acham que o Supremo realmente está acima da lei. Porque o processo foi complicado, viu? Complicado. Vocês lembram do caso do Cid e o Instagram, a conta @GabrielaR302702? Tava comentando isso ontem, né? Falei, meu Deus do céu. E aquilo ali não foi suficiente não, viu? Pro inquérito ser anulado, pra delação ser descartada. Aquilo ali não foi suficiente não. Não foi suficiente não. Pelo contrário. É dos ministros que se espera a mais perfeita imparcialidade, a conta mais irretocável, dado que de suas decisões ninguém pode recorrer. O tema de impeachment de ministro está contaminado pela polarização. Muita gente quer o impeachment dele por causa da acusação de Bolsonaro. Não. Tem mais de 50 pedidos de impeachment contra os ministros em geral. Quando você olha só, esse daí é o campeão. Quando você vai olhar as motivações, você vê que não é por conta da condenação de Bolsonaro. Até porque os pedidos de impeachment vêm desde o governo Bolsonaro. Então, assim, como durante o governo Bolsonaro alguém poderia pedir o impeachment dele por condenação de Bolsonaro? Não faz nenhum sentido, Joel. Tá tentando reescrever a história, bicho. Assim, à luz do dia. O ministro foi, inclusive, alvo de sanções americanas injustas. Foi. Né? Que felizmente não existem mais, mas que deixaram o debate ainda mais envenenado. Ligado a isso, há uma série de decisões questionáveis ou mesmo abusivas, como a suspensão das redes sociais de diversas pessoas por tempo indeterminado. Até hoje não se sabe quantas foram e se estão barradas. Mesmo nesses casos, falar em impeachment é tocar num tema divisivo, em que os limites da lei encontraram uma ameaça real à democracia e opinar sobre o mérito das decisões, né? Realmente, uma baita ameaça, né? O golpismo. Se o tema, contudo, for corrupção, parcialidade, conflito de interesses ou outra conduta incompatível com o cargo de juiz, a discussão do impeachment fica bem menos polarizada. Aí o Joel conta a historinha, né? O Banco Master contratou serviços do escritório da esposa por 129 milhões, num contrato genérico, sem designar tarefas específicas. Não há registro, por exemplo, de que a mulher dele tenha sequer ido à sede do banco. Já seu marido, conforme noticiado pela Malu Gaspar, pediu ao Galípolo, presidente do Banco Central, que autorizasse a venda do Master. Se foi isso mesmo, é grave. Quando o ministro do Supremo te liga, você atende. Quando ele te pede algo, não é um papo solto, sem maiores consequências. É um pedido que, no mínimo, te fará pensar longamente sobre as consequências de cumprir ou negar. Usar sua autoridade pública para interceder, ainda que informalmente, em favor de uma empresa que beneficia a sua família é conduta obviamente incompatível com o cargo de juiz. Não só a imparcialidade, como a aparência de imparcialidade são essenciais para garantir a legitimidade de suas ações. Todo poder que não é limitado tende a crescer e se corromper. A mesma segurança usada para dobrar e ressignificar a lei sob pretextos democráticos
alimenta a certeza de que podem ganhar somas milionárias de empresas e lobistas, receber festas nababescas e caronas em jatinhos sem maiores consequências. Será ótimo se o próprio Supremo tomar atitudes para impedir práticas similares no futuro, tá? Mas se as práticas realmente aconteceram no passado, aí não precisa punir, não? O Código de Ética proposto por Fachin é um passo imprescindível para moralizar a conduta dos ministros, mas não exclui o freio externo. O Supremo, assim como o Congresso, é fundamental ao Brasil, e é por isso que más condutas de seus membros têm de ser passíveis de punição. O Senado deve investigar o caso, cobrar explicações e, se elas não forem convincentes, considerar, como é e tem que ser a sua prerrogativa, o impeachment. Ui. Aí veio o João Amoedo. Essa informação sobre a participação do ministro, se confirmada, somada ao contrato da sua esposa, a mesma instituição torna sua permanência no Supremo insustentável. Nessa hipótese, o ministro deveria renunciar ou sofrer um processo de impeachment. Aí, muito fora da curva, esse daqui eu acho que botou os pés pelas mãos, tá achando que tá vivendo em Nárnia. Não se trata mais de impeachment, mas de prisão em flagrante. Esse cara precisa estar na cadeia com urgência, né? Eu discordo disso, só pra mostrar pra vocês o nível do debate público, né? Porque o Narlock é do consórcio. Vez outros escreve lá na Folha de São Paulo, não liberal do consórcio. Mas aí, alguma chance do impeachment avançar? Falaremos sobre isso. Mas antes, ó quem deu o ar da graça. Hoje de manhã, de madrugada na verdade, né? 2h48 da madrugada. O amigo de vocês aí, ó. Guilherme Amado. Não, fica com raiva quando fala assim, né? O amigo de vocês aí, né? Nossa, dá uma raiva que alguém me fala que esse cara é meu amigo. Mas tá ali, o barulhento silêncio de Xandão e de Galípolo. Aí não só o Guilherme Amado falou sobre isso, né? Mas eu acho que aqui é a tônica. Ele não vai falar nada. Não vai ser a imprensa, vai continuar cobrando. E vai cobrar fazer o quê? Vai obrigar ele a falar? 9 horas depois, Moraes e Galípolo mantém silêncio sobre o Banco Master. Publica Andresa Matais. E se você estiver esperando Galípolo, tá ali, ó. Banco Central não vai soltar nota sobre o contrato de Galípolo e Moraes. Não, já deixou, não vou. O presidente da autoridade monetária conversou várias vezes com o ministro, mas diz a interlocutores que assuntos foram variados, sobretudo a respeito da lei Magnitsky, e que nunca houve pressão a respeito do Banco Master. Pois é, tá aí, ó. Já tá explicado. Fake news da Malu Gaspar. Então, se foi fake news da Malu Gaspar, uma clara tentativa de desestabilização do Estado Democrático de Direito. Logo, ela tem que ser presa. Junto com a família Marinho. Piadas à parte. Como disse o João Pinheiro, né? Cabe ao Senado. Papel de freio e contrapeso nesse caso. E aí o Alessandro Vieira disse, né? Que vai colher assinaturas para a CPI sobre contrato de Master com a mulher do ministro. Alessandro Vieira afirmou que vai coletar assinaturas após o recesso parlamentar para abertura de comissão parlamentar de inquérito para investigar denúncias envolvendo um contrato entre o Banco Master e o escritório da família do ministro. Ele depois esteve na CNN ontem. Aí ele fala um pouco sobre isso, sobre o Banco Master e mais uns coisas em outra. Vamos ver, tá... Cadê? Aqui. O senhor está debruçado agora, reúne dois elementos muito polêmicos, o ministro Alexandre de Moraes e o Banco Master. O senhor sente nos seus colegas senadores medo de lidar com o caso do Banco Master? Acho que Brasília, os três poderes na praça têm medo do caso do Banco Master, porque o volume de recursos que passou por ali é imenso. Nós temos 3 grandes casos rodando no Brasil hoje. Você tem emendas, que é um drama terrível e são bilhões de reais. Você tem o INSS, que também são bilhões de reais desviados. E você tem Banco Master. Nos 3 casos, você vai encontrar participação, muito tranquilamente, você vai encontrar participação de integrantes dos 3 poderes. Porque ninguém coloca de pé um esquema de crime deste tamanho sem conivência do aparelho estatal. Agora, você tem que criar condições para apurar. Algumas coisas estão avançando, você percebe, né? INSS está avançando, tem CPMI e tem investigações em bom andamento. Emendas está avançando, você tem processos de investigações em andamento no Supremo Tribunal Federal. E agora precisamos ter também um avanço com relação ao Banco Master, porque
Não dá para permitir esse tipo de atuação, esse nível de promiscuidade. Então, a nossa aposta é esse caminho da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu acho que ela tem, sim, condições de prosperar, mesmo com dificuldades, e sabendo o quanto é traumático. Foi traumático fazer impeachment de 2 presidentes e o Brasil sobreviveu. Aí vai chegar o momento de fazer também de ministros da Suprema Corte. Diz a Luciano Vieira, né? Vai chegar o momento de fazer impeachment de ministro da Suprema Corte. Aí, também nesse âmbito parlamentar, agora de manhã, 5h50 da manhã, Lauro Jardim vinha falar. Damares entra com representação criminal, pedido de impeachment e convite para o ministro se explicar no Senado. Eu acho que ele não vai. Eu acho que a representação criminal, a PGR, vai jogar no lixo. Juntamente com o pedido de impeachment, que o Alcolumbre vai botar no peito e não vai botar pra frente. Porque, gente, na real, vamos ser muito honestos no que tá acontecendo, né? Ontem eu falei com a turma do consórcio. Falei, e aí agora? Eu falei, bicho, vem cá. Vocês acham mesmo que vai ser esse Senado, o Senado de Alcolumbre? Vocês acham que na hora que chegar e botar na votação, os petistas vão votar como? Os senadores do PSB, do Alckmin, vão votar como? Do MDB, da ala lulista, Renan Calheiros, Marcelo Castro. Vocês acham que eles vão votar como em relação a esse tema? Eduardo Braga. Na hora que chegar do PST do Kassab, Omar Aziz, vai votar como nisso daqui? Acha que tem alguma chance de prosperar nesse momento? Só se for realmente assim um grande acordão, sabe? É o grande acordão da República. É a única forma disso daí andar pra frente. Agora que isso ainda acontecendo, meu Deus do céu, né? Aí as ações contra Bolsonaro vão ficar cristalinas para muita gente no Brasil, que foi pura perseguição. Mas e aí, é inútil o que a Damares fez? Não é para fazer nada, então é para ficar de braços cruzados? Eu acho que não. Acho que a Damares está certa. Assim como o Alessandro Vieira está fazendo o que cabe a eles. Isso aqui foi de dias atrás. Para vocês verem como esse assunto tem tempo, né? A Sarita postava dia 12. O deputado Sanderson acionou a PGR para por eventual conflito de interesses no contrato da mulher do ministro, né, na questão do Banco Master. Aí a Magda perguntava, pô, assinou a PGR, agora vai. E a Sarita respondia, pô, não vai. Mesmo assim, faz parte do seu trabalho e da sua vocação fazê-lo. Quem vai prestar contas a Deus por suas ações ou omissões, né, é o PGR. Eu só ver aqui um negócio antes de avançar. Eu tinha olhado antes de gravar, a Malu Gaspar só publicou a nota envolvendo um Cláudio Castro. É que a Malu Gaspar publicou alguma nota extra aqui sobre o caso? Não. Até agora nada. Não é uma matéria extra não da Malu Gaspar. Aqui, ó. Vou mostrar o site pra vocês. A última matéria ainda é do Cláudio Castro. Só isso aí mesmo. Nenhuma novidade, Malu Gaspar. Vai que tinha alguma, né? Mas vamos voltar. O Rafael Machado não é um cara de direita mesmo. É um cara que extremamente simpático à turma aí da Rússia. Esse é duguinista. Esse realmente é. Ele compartilhou isso da Malu Gaspar e eu achei bem interessante. Ele resumiu muito bem 2 linhas. Eu gostei muito desse resumo. Olha o que ele diz, olha. O fato que isso aí provavelmente não dará em nada prova que já houve golpe no Brasil. Mas não foi o Bolsonaro que deu. Sei lá, gente. Tem alguma coisa que se acontecer, vamos dizer, o maior absurdo que tiver, existe alguma coisa que realmente vai fazer o nosso glorioso centrão e a esquerda se unirem para trazer um mínimo de normalidade democrática para nossa república? Aí você pensa, será mesmo que não vai dar em nada? Será? Será que quando o ministro falar não vai dar em nada? Bom, vamos pegar o termômetro pela fala de outro ministro. Gilmar Mendes diz ter absoluta confiança em Moraes em caso do Banco Master. E aí? Será que vai acontecer alguma coisa? Não é querendo ser chato, não, mas só para dosar expectativa e realidade. Acho que é um caso importante, vale a pena comentar, mostrar para as pessoas. Temos eleições no ano que vem, né? Talvez as pessoas entendam porque nós estamos na direita e nós na direita estamos tão insatisfeitos. Mas tá ali, ó. Eu tenho absoluta confiança em relação ao ministro e não vejo nenhum problema. O Banco Master é um sinal de que as instituições estão funcionando.
O Banco Central fez a intervenção, houve a investigação, prisão das pessoas, portanto, a mim parece que é sinal de que as instituições estão funcionando. Mas o ponto não é esse, né, Gilmar? O ponto é que teria feito pedido, né, o Galípolo? Uma força aí, que meio que não pode esse tipo de coisa, né, Gilmar? Aí o nosso amigo Gilmar tava falando contra a imprensa, né? A imprensa tem um fascínio por ida de ministros a eventos. Eu acho uma bobagem. Ele afirmou ainda que a proposta de código de ética deve ser feita de dentro para fora. Duvido que ele tenha falado alguma coisa que não tenha sido sobre futebol. Duvido, mas o Toffoli e o Augusto Botelho, mas nunca eles falariam de... O Toffoli é demais. Nossa, que cara bonito. Toffoli. Gilmar Mendes diz não ver na cidade código de conduta. Ele ressaltou que não é contra a iniciativa, mas avalia que as questões, né, comportamentos dos integrantes já são regulados pela legislação brasileira. Ele citou regras que tratam, por exemplo, de proibição de estar presentes, de regulação de atividades privadas, da vedação de manifestações sobre processo em julgamento e de conduta após a saída do cargo. Ele não tá errado não, gente. Vocês acham que vai ser um código de conduta? Agora com o código de conduta vai estar tudo bonito. O código de conduta é apenas midiático. Não vai mudar nada. Nada. Não mudará nada. Gilmar disse que o código de conduta precisa ser debatido dentro do Supremo. O que vem de fora para dentro não funciona. Pelo que me consta, o código de conduta foi proposto pelo Fachin, né? Pelo que me constava, o Fachin estava dentro. Mas, falando de gente que estava dentro, mas não está mais, né? Ex-presidentes do Supremo apoiam um código de conduta definido por Fachin. Apoia por quê? Porque quer uma resposta para dar para a sociedade. Aires Brito, Carlos Veloso, Celso de Mello, Marco Aurélio Mello, Rosa Weber, eles defenderam a entrevista ao blog, que é o blog da Malu Gaspar, inclusive, né? Do Rafael Moraes Moura, trabalha junto com ela. Enfim, eles defenderam os esforços do Fachin de implantar um código de conduta para a Corte e tribunais superiores. E aí a CNN tinha levado lá 2 analistas, um é um jornalista que cobre o Supremo, outro é um professor de Direito Constitucional da USP, o Conrado Hübner, que não perde também a decisão de ataques contra bolsonaristas. Mas o recôndito tá ali, ó. Supremo perdeu limites internos e vive ciclo de conduta política. O Supremo perdeu ao longo dos anos os mecanismos internos de autocontenção que historicamente funcionavam como freio ao comportamento individual de seus ministros. Na avaliação de Recondo, esse limite interno deixou de operar por uma combinação de fatores, entre eles o perfil dos ministros indicados mais recentemente, pelo Lula, né? Da Dilma, pelo PT. Os ministros mudaram. Os ministros do PT são diferentes mesmo, né? Eu concordo. Questões de personalidade e atuações individuais sem contraponto institucional. São imposição de limite pelo próprio Supremo, isso nos leva à realidade que temos hoje. O pesquisador também questionou a eficácia de propostas que defendem a criação de código de conduta específico. Ele diz, para ele, a legislação existente já seria suficiente. A própria lei orgânica da magistratura é suficiente para estabelecer um padrão que serviria para os ministros do Supremo. Eu me pergunto o que um código de conduta poderia dizer, além do que a Loman já diz. Recondo o relator ainda ter ouvido nos bastidores do tribunal declarações que evidenciam a deterioração da régua institucional. Cheguei a ouvir de ministros o seguinte: se o ministro tal faz isso, eu considero errado, mas isso lhe dá benefícios políticos, então eu vou passar a fazer também. Ele tá errado? É isso. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. O caminho para você começar a melhorar ou despiorar o Brasil passa pelo nosso querido Flávio Bolsonaro, né? Temos notícias boas. Nova pesquisa, Distrito Federal. Flávio Bolsonaro lidera, com Michele favorita para o Senado. Michele está favorita para o Senado, né? Com quem fizer dobradinha, tem uma tendência, eleger 2. E o plano da direita de conquistar 41 no Senado fica mais, né, factível. Porque, obviamente, é só um estado, né? Tem vários estados pelo país. Para quem dizia que o Flávio era inviável, parece que o Flávio está mostrando o contrário, né? As pesquisas mostram o contrário. Aí também tivemos a Polymarket, é um
um grupo aí global, que tem um monte de coisa. E ele tá ali, né? Lula com 35 e o Flávio Bolsonaro com 35. Intenção no primeiro turno. Isso da Polymarket, gente. No mundo, vocês já devem ter visto assim vários gráficos. Principalmente o pessoal do mercado financeiro mostrando, né? A bolsa de aposta da Polymarket. Mas aí, a Polymarket que fez essa pesquisa. Agora vale ou só vale pro Tarcísio? Aí tá ali o nome de Ciro Gomes, Eduardo Leite, Renan Santos, Raul Rebelo, Cabo Daciolo, Branco, nulos e indecisos, né? Para as eleições. E o Rodney fala o seguinte. Vocês têm ideia do tamanho disso? O atual presidente, com a máquina na mão, está há 3 anos em cima do palanque, fazendo campanha, pagando milhões para artista, influencer, jornalista falar bem dele, aparecer empatado com um cara que tem 2 semanas que começou uma pré-campanha dando umas entrevistas por aí. E a gente deveria olhar também para aqueles números ali, ó. E veja só. Vamos supor que está ali é 100% verdadeiro. Ciro Gomes com 6, Eduardo Leite com 4, Renan Santos com 2, Aldo Rebelo com 1 e o Cabo Daciolo sem partido com 1 também, né? Vai ter o quê? 10, 12, 13, 14. A gente tem que pensar em trazer esses 14% para o Flávio no segundo turno, né? Aí pensa naquela discussão que a gente teve lá sobre o Ceará. Às vezes, pensar de uma forma um pouco mais racional. Eleição presidencial, né? Eleição presidencial. Vencer a eleição presidencial é importante. Isso aí se provar a verdade. Aldo Rebelo é 1%. Às vezes 1%. Se o Bolsonaro tivesse tido 1% a mais, né? E Lula 1 a menos, o já tinha levado, né? Não deu 2% a diferença. Tira 1% de um, dá 1% pro outro. Cabo Daciolo também. A turma do Chico Linguiça, eu não tenho nem esperança, né? Já votaram, defenderam o voto nulo no passado, vão defender o que agora? Vão capaz de defender votar no PT. Votando do MBL. E o Eduardo Leite, não sei. Tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas se o Eduardo Leite apoiaria Lula no segundo turno. Tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas. Talvez possa até vir como senador. Um fato interessante, e pro Valdemar tá falando isso, Valdemar de burro não tem nada. Valdemar prevê bancada federal do PL mais gorda no início do ano. O PL atualmente tem 86 deputados e na janela partidária o Valdemar espera subir para 110. É um aumento aí de 24 deputados. E, gente, o que é que isso significa no frigir dos ovos pro PL? Você não vai ganhar mais dinheiro fundo partidário nem nada. Mas é como se tivesse uma precificação de ter o número 22 na urna. É importante, né? É importante. E se é importante, é porque eu acho que vem pintando aí um cenário de que a direita vai pontuar bem nas eleições de 2026. Valdemar de bobo não tem nada. Ele não tem nenhuma vontade de derrotar o PT nem nada. A vontade dele é fazer o partido crescer e ganhar muito dinheiro. Ele ganha muito dinheiro. Porque senão a direita fez uma grande bancada. E espero que os nomes, né, sejam bons nomes. Aí, rapaz, Lauro Jardim ontem nos conta aqui um evento que encaixa com outro evento. O encontro de Flávio Bolsonaro e Dedé. Flávio esteve com Dedé. E o pior é que eu soube disso daí. Acho que eu soube no próprio dia, na verdade. Deixa eu ver aqui o horário. Engraçado ter alguém que foi falar comigo. Aí. Tudo de mais outra coisa, né? Falar assim, ó. Não, vou falar uma coisa aqui, mas eu vou contar o milagre sem contar o santo. Eu falei, foi falando, como é que sabe? Eu falei, a própria pessoa me contou. Ai. Eu vi dia 18. Dia 18 foi quinta-feira. Eu tô no futuro, né? Então eu recebi a ligação na quinta-feira. Pera aí. É quinta-feira, eu tô 13 horas à frente, então tem que tirar 13 horas atrás. Eu recebi a ligação às 1h49 da tarde, ou seja, era meia-noite e 49 do dia 18, né? Da quinta-feira, tinha acabado a quarta-feira. Aí eu fiquei sabendo disso. Na semana passada, não, vou estar aqui, tudo mais. Tudo mais, bom, né? Bom. E aí,
a Rádio Peão, né? Nesse momento. Foi uma ligação de 32 minutos e 19 segundos. O WhatsApp aí tá... O WhatsApp tá demais. Enfim, aí dizia o seguinte, né? Eu vou até adiantar a história. Até foi discutido aí nesse evento aí a necessidade, né? Do André falar pro funcionário dele. É campanha agora, né? Começou, não temos mais tempo, né? E aí o Dedé ia ficar da cargo aí de ligar pro funcionário dele pra dar um enquadro. E o funcionário dele, vocês sabem quem é, né? O Compeiro Cadeirudo. Aí você viu o novo pronunciamento do Tarcísio. Aí a pessoa que tava falando comigo falou assim, cara, olha, a gente sabe, mas eu não canso disso nos surpreender, bicho. Olha o que aconteceu. Aí eu falei, como é que tu sabe? Eu contei, não, o que eu vi aqui é coisa. A gente tava conversando exatamente sobre isso, né? O comportamento do Tarcísio. A gente sabe como o cara é, mas fica de cara, às vezes, sabe, cara, precisou André Esteves ligar pra ele pra falar, irmão, controla aí, viu? Já deu, você vem pra reeleição. E aí o patrão mandou, o Cadeirudo ficou logo quietinho. Mas tá ali. Flávio ainda quer fazer... Isso foi na casa do próprio Esteves. Pelo que me consta, ficaram conversando em torno de 4 horas. Flávio ainda quer fazer novas agendas com banqueiros e gestores ainda esta semana. Aliados próximos têm tentado marcar reuniões. Já tô contando várias fofoquinhas, né? Ai, eu sei que você gosta dessas fofocas. Eu evito falar coisas que eu... Assim, eu poderia aprovar, né? Mas não vou. Mas eu poderia. Peraí, ó. Peraí, pronto. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver. Porque eu acabei contando pra um amigo disso daí. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se dá pra mostrar. Peraí. Tem que botar com acento pra achar. Deixa eu ver se dá pra mostrar alguma coisa. É que é... Vou botar assim, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Peraí. Onde acho? Cadê? Você não tá dando pra ver? Depois vai. O zoom. Enquanto você dormia, aí ó. Flávio passou. Enquanto você dormia, Flávio passou 4 horas na casa do Dedé. Mandei essa mensagem às 4h23. Tá ali. Chupa Tarcísio! Tomou o enquadro do André Esteves, gordo safado. Ô, raiva que eu tô do Tarcísio, viu? Rapaz, velho, cara golguento. Não, o Tarcísio não quer ser candidato, não quer ser uma pinóia. O que Tarcísio aprontou nesses meses, rapaz, não tá no gibi. O que Tarcísio aprontou não tá no gibi o que esse cara fez, pô. Tá de brincadeira. O fato é que, ao menos na Faria Lima, a candidatura de Flávio ganhou alguma atração. De olhos fechados, todos prefeririam que Tarcísio fosse candidato. Desdenharam o lançamento da candidatura do 01 como um balão de saio que murcharia rápido. Agora, ainda que parte do mercado financeiro saiba que nada está definido, já leva o filho de Bolsonaro mais a sério. O que eu falo eu posso provar, viu? O que eu falo eu posso provar. Um evento curioso que aconteceu nos últimos dias, e engraçado, né? Ele acho que até apagou esse tweet. O Pedro Cerezo vai dar escândalo, porque eu recortei lá no Twitter e só botei essas 3 primeiras linhas. Mas em vídeo eu tinha separado pra trazer tudo, porque pra mim só importa as 3 primeiras linhas. E aí ele tava lá, você é desonesto, você não colocou o tweet todo, como se mudasse alguma coisa. O tweet completo tá aí, desejando o pior pra Bolsonaro e tá reclamando que vai dar errado, etc. Mas
O que importa pra mim é o seguinte, ó. Hoje eu pensei e decidi. Se no segundo turno o cagão do Flávio estiver disputando com o Lula, eu vou votar no Flávio. Acabou. Tô nem mais aí pra nada, irmão. O resto é resto. O Lula vai ganhar com folga, mas eu vou poder xingar esse velho safado, o último governo dele, assim faz de caboclo, blá blá blá. E depois disso, já morre na cadeia, os outros filhos assumem o lugar dele atrás das grades, blá blá blá. Sai daí, tô nem aí. Vai votar no Flávio, é isso aí, a gente vai ganhar. 1º de janeiro de 2027, Flávio Bolsonaro tá subindo a rampa. Por outro lado, coisas que chamam a atenção, né? O filho do Luciano Hang tava tão ativo aí pra defender o Tarcísio e atacando o Flávio Bolsonaro nas redes sociais. O pai dele submerge e se afasta até de Flávio Bolsonaro na corrida presidencial de 2026. Ele não é obrigado a nada, né? Mas chama atenção. Na hora que tá com o poder na mão, aí quer colar, né? Quando não tá com o poder na mão, aí se afasta. Kassab articula Zema para vice de Flávio Bolsonaro em chapa presidencial. Veja só. O entorno do Zema iniciou a articulação para que o governador de Minas seja candidato a vice. A articulação vem sendo conduzida pelo Kassab, com que Zema esteve em São Paulo na sexta. O acordo envolve ainda o apoio de Flávio e Kassab e a candidatura de Matheus Simões a governador de Minas em 2026. Acho que vai porque o Matheus Simões está no PSD do Kassab, né? E o lançamento do governador do Rio Grande do Sul à presidência, Eduardo Leite. Aí o Kassab ficaria meio que de boa, aí no segundo turno aí, quem sabe, jogaria parado, né? Ficaria neutro. Mas o curioso é que Renato pergunta, né? Não era o Novo que tratava Kassab como símbolo do velho sistema? E o Ratinho? Serviu enquanto ajudava? Quando atrapalha é empurrado para fora da foto? Aí não presta mais? Dados, eu acho que são interessantes. E ainda quando você coloca alguns eventos que vão acontecer ao longo do ano que vem, né? Como, por exemplo, a CPMI do INSS, que já tem assinaturas para ser prolongada. Quem sabe vai ser trazer o Lulinha, economia patinando. E ainda assim, Lula é pior que Bolsonaro para 39%. Flávio vai ter mais tempo para aparecer, mais tempo para desmentir, para se apresentar para as pessoas. E Lula segue, né, agora parou a fase boa, né, que estava diminuindo a avaliação. A avaliação agora já voltou a subir. É melhor dar uma estancada. O cenário, bom, é que eu vou comentar depois, porque não sei como é que vai estar o YouTube ontem. Ontem o YouTube deu 1001 problemas para conseguir subir o vídeo. Tanto que o vídeo foi com 1 hora de atraso ontem. Foi um absurdo. Nossa, eu tava deprimido já para baixo. Mas fico por aqui. Fico por aqui com fofocas, atualizações. E, nossa, tem uns assuntos eu tô doido pra comentar com vocês, que nem é treta nem nada. Vai até ter uma treta no meio do caminho, que vem até desde o Marçal, mas tem coisa... Nossa, são as notícias totalmente assim fora da casinha em relação ao Brasil, Flávio Bolsonaro. Eu até falei ontem, né? Pô, antes, qual que a gente fala do Temer? Tem umas coisas interessantes, envolve o Temer, envolve um cara que ocupou um banco importante, que indicação... Eu não quero falar muito. Esse assunto, possivelmente, pro vídeo de amanhã. E a Malu Gaspar deixar, né? Vamos ver o que o dia de hoje nos reserva. Vamos ver as histórias que o dia de hoje nos reserva. Aquele grande beijo e abraço. Ah, não, pera, calma. Vote-me na Best, né? Chegando Natal, me dê esse presente de Natal. Se você não votou em mim, já votou, muito obrigado. Se não, o link tá aqui na descrição. Vou mandar os vídeos que eu dei lá no Telegram. Link também na descrição. E se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, passar membro do canal, tem um botão de valeu, tem o Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com/br. Aí sim, fiquem com aquele grande beijo e abraço. Nos vemos amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!